Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como você já sabe, o nosso podcast é voltado a conhecimento, dicas e insights para empreendedores e pessoas que querem empreender. Nós somos um podcast que a gente grava em Santa Catarina, hoje a gente está falando de Santa Catarina de Floripa, a gente grava também em Balneário Camboriú e São Paulo. A gente percebe que o nosso canal está crescendo e eu quero agradecer a você que acompanha os nossos vídeos, o nosso material, mas eu percebo também que muitas pessoas que eles acompanham o nosso conteúdo, muitas vezes eles não seguem o canal. E ser inscrito no canal é muito importante para a gente porque faz com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Então você que vai ter esse conteúdo hoje de extrema qualidade e relevância, se puder nos ajudar a se inscrever no canal, mandar para o seu amigo, eu agradeço muito. Mas como o nosso negócio é conhecimento, né? Hoje o nosso convidado ele é paulistano e estamos gravando em Floripa. Isso quer dizer que ele trabalha pelo Brasil inteiro. Ele trabalha numa parte muito legal que é com desenvolvimento de marcas e criar canal de vendas para produtos premium, especificamente eletros. Já trabalhou em mais de uma empresa. Ele é um engenheiro civil que trabalha nessa área. Vou deixar ele se apresentar melhor, né? O nome dele é Rafael Duran. Como eu já disse, paulistano, mas nós estamos em São Paulo, né? Você Sim. viaja ao Brasil, né? Te agradecer muito a presença, a gente sabe que o tempo é algo importante. Como o próprio podcast fala, a partir de agora, a casa é sua. Seja bem-vindo, te apresente, fale um pouco de você, Rafa. Boa noite ao pessoal do público da Casa é Sua, que segue o podcast do Éder. Eu vim aqui hoje especialmente para falar um pouco sobre o empreendedorismo da marca de produtos de eletrodomésticos premium. E como o Éder falou, eu viajo pelo Brasil inteiro, atendendo as lojas, né, especializadas nesse segmento, e tive a oportunidade aqui pelo convite do Éder para estar falando um pouquinho com vocês. O Rafael ele foi bem modesto, né? Qual que é a tua formação? A primeira coisa que as pessoas já vão ter curiosidade é como é que você caiu nesse mundo e desde quando você já tá nessa área, Rafael? Na verdade, a minha formação é engenharia civil, né? Que eu tinha um sonho de ser engenheiro e aí eu fiz a faculdade de engenharia civil, mas em 2005 eu trabalhava num banco e tive a oportunidade de conhecer esse segmento de eletrodomésticos através de um cliente que me indicou para estar entrando nessa empresa, que na época era a Falmec, né? Uma Show. empresa que é italiana e tinha a fundação no Rio de Janeiro, né? A fábrica no Rio de Janeiro, que era a Falmec do Brasil, e acabei entrando nessa empresa. E de lá para cá... Saiu do banco para ir para comercial. Para a área comercial. No banco eu já atuava também na área comercial, né? Que eu trabalhava com consórcios, seguros. Entendi. Então já tinha o atendimento ao cliente e tive a oportunidade de conhecer esse mercado e adorei e estou até hoje, né? Vou fazer 20 anos o ano que vem. Já é bastante tempo, né? E é isso que a gente... Por isso que a gente convidou, né? A gente quer pegar esses detalhes, porque você participou de um crescimento de uma marca bem importante, você está criando uma nova... Não é criando, né? Desenvolvendo e fazendo com que ela fique mais conhecida, uma nova marca. E você que é empreendedor, empresário que está nos conhecendo, a gente vai falar... O trabalho do Rafael ele foi focado em eletros premium, mas muito do que a gente vai falar das estratégias, dos insights, você pode usar no seu negócio, seja lá o que você for fazer, certo, Rafael? Com certeza. Eu acho que dá para ser usado em todos os segmentos, porque é um segmento diferenciado, né? Os produtos premium, ele exige demais assim o atendimento, eu acho. O atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente eu acho que é o primordial, porque quem busca exclusividade vai estar buscando um atendimento diferenciado. Ele não quer cair num 0800 quando der um problema no produto dele. Então ele quer uma solução rápida. E aí isso tem uma série de desafios, né, que a gente vai conversar ao longo do programa aqui, que são coisas que você e as empresas onde vocês trabalharam, né, foram aperfeiçoando para criar um know-how e para que a distribuição, né, e para que o produto pudesse virar um sucesso. E quando a gente fala de atendimento, não sei se você concorda comigo, Rafael, em eletros premium isso é fundamental.
mas seja lá o produto que você vai vender, né? Atender bem. Sim, você tem, é o que eu falei, dá para você colocar em qualquer segmento desse setor, porque o atendimento é o que vai mandar na escolha do cliente, na verdade. E agora já vou te colocar aqui numa saia justa. Então imagina você trabalhar com nível de atendimento como esse produto requer. Depois a gente vai falar sobre como que é feita as vendas nas lojas e tal. Para um produto que às vezes a pessoa acha, porque é um produto de valor agregado menor, não precisa ser tão importante o atendimento, mas eu acredito que se focar nessa parte, provavelmente vai ter um resultado melhor, né? Com certeza. Se você, mesmo que você não esteja nesse segmento, eu acho que se você tiver o foco no atendimento, a sua empresa vai conseguir ter um destaque diferenciado dos concorrentes, né? Porque eu acho que o que mais pega hoje do cliente, da escolha do cliente, é essa parte. E também o atendimento te dá o marketing, né? Que é o marketing boca a boca. Claro. Que é o marketing que faz você crescer mais. A indicação. Se você estiver fazendo o trabalho correto, as pessoas estarão indicando a sua empresa. E as pessoas indicando a sua empresa e seu produto, obviamente que vai ter um canal de venda melhor e vai gerar mais vendas, mais resultado, né? E em algum momento, assim, lá, vamos pensar lá atrás, antes de estar no banco, você me falou que passaram quase 20 anos, né? Depois a gente vai entrar em detalhes, né, nessa carreira, como você fez, né? Porque às vezes você que está aí, você pode pensar, a gente só trabalha conceito, né? Mas hoje a nossa ideia aqui, a gente vai entrar em detalhes, né? Da operação mesmo, para que de repente você que nos assista possa criar um business plan, um plano para desenvolver um produto que você está pensando em vender, ou que você já vende, aperfeiçoar. Essa é a nossa missão hoje aqui, Rafa. Sim. Em cima do teu conhecimento, da estratégia que vocês usaram, a gente poder fornecer ideias, né, insights para que a pessoa crie algo, seja lá o produto que ela trabalha. E quando a gente fala de atendimento, é uma coisa que ele é bem ampla, né? E a gente está falando, por exemplo, de um produto que é um eletro premium, ou seja, um eletro diferenciado, que automaticamente vai ter um valor diferenciado no mercado. Além de atender bem, o que mais? Depois nós vamos entrar em detalhes. Quais são as outras coisas que você comentou comigo que você considera que são fundamentais para o sucesso disso? Na verdade, nesse mercado em específico de eletros, o canal que a gente atendia quando eu comecei nesse mercado era um canal que era de lojas de móveis planejados. Perfeito. Tá? E as lojas dos móveis planejados expunham nossos produtos para também estar agregando no showroom, né? Na demonstração do seu ambiente. Com o passar do tempo, nós fomos desenvolvendo lojas especializadas na venda do produto do eletrodoméstico, onde isso acarretou um atendimento, como a gente está falando, diferenciado. E aí a gente conseguiu atender públicos que não conheciam o nosso produto, porque são marcas que não são conhecidas porque não são marcas de varejo, são marcas importadas. Que são conhecidas para quem viaja bastante e tal, mas não são marcas do conhecimento do mercado normal, né? Perfeito. E quando vocês mudaram para as lojas especializadas, talvez na loja de móvel planejado, o principal foco da loja de móvel planejado era vender um móvel. E o eletro era um agregado. Um agregado. Então, a gente não era o foco deles estar vendendo o eletrodoméstico. Mas quando vocês criaram um canal de alguém especializado, ele precisa vender o eletro, né? Porque senão ele não tem faturamento, né? Com certeza. E aí, isso daí foi bom para todos. Tanto para as lojas de planejados, quanto para as lojas especializadas. E essa mudança foi mais ou menos no ano de 2010, que começou a fazer esse desenvolvimento e aí abriu muitas lojas especializadas nesse segmento. Bacana, ó. E isso com certeza é um insight, né? Uma observação do mercado, né? E também precisa inovar, né? Porque talvez quando você vamos abrir só uma loja de eletros premium especializado, talvez a pessoa ficasse assim, mas será que tem demanda? Será que vai vender? Será que tem cliente para isso? E aí, com a ajuda dos arquitetos, dos profissionais, e também com as feiras que existem, né, mundialmente,
se tornou algo de desejo do cliente, né? Porque as cozinhas e o espaço gourmet cada vez mais começou a ter um investimento maior. Ou seja, eles ficaram mais bacanas e talvez lá atrás a gente ficava mais na sala, né? Hoje em dia a maioria das pessoas ficam na cozinha. Sim, porque a reunião era na sala, né? Não era na cozinha. Então hoje as reuniões, por isso que hoje tem muitos ambientes abertos. Integrados, né? Claro. A cozinha não fica mais separada da sala. E isso foi a mudança que ocorreu que deu um up bem grande assim, das vendas dos eletrodomésticos premium. Bacana, bacana. Bom, vocês já viram que a gente começou já com uma estratégia que foi reposicionar, né, o canal de vendas. Isso, de repente, você pode fazer uma estratégia que mude o seu negócio. Mas para que a gente pudesse estar aqui, ter toda essa conversa que a gente vai passar alguns pontos, a gente vai falar sobre como desenvolver esse canal de vendas, a gente vai falar os desafios que é pós-vendas, que é assistência técnica. A gente vai falar sobre oportunidades que existem nesse mercado, em todos. A gente vai falar sobre atendimento para um produto premium, né? Como é que fazer isso? Você citou que o atendimento era muito importante, né? Vamos dar alguns exemplos. A gente vai falar sobre o desenvolvimento de produto, né? Porque você falou que migrou primeiro. E é verdade, antes a cozinha era uma coisa que ela ficava escondida, né? Toda fechada. Hoje em dia a cozinha é integrada, né? Normalmente a gente entra pela cozinha. Sim. E a gente nunca entrava pela cozinha 20 anos atrás, a gente entrava pela sala. É, não é verdade? É verdade, tanto então, que tinha a porta para entrar para a cozinha e a porta da sala. Exatamente. Então são coisas que foram mudando. E também as importâncias das feiras e das mostras. Então eu acredito que você que está nos acompanhando, você vai ter todo um cronograma de como que as peças se encaixam, né? Para que realmente o negócio possa ter sucesso. E para que a gente possa estar aqui, a gente tem os nossos patrocinadores. O mais importante deles é o que a gente chama do patrocinador cultural, que no caso é você. A gente vai deixar aqui o contato do Rafael Durante, porque sem você a gente não teria esse conhecimento da prática, né? Porque a gente não está aqui com alguém que falou sobre eletros, não, a gente está com alguém que trabalha há quase 20 anos e já desenvolveu e passou pelas mudanças. Então isso agrega muito conhecimento e valor para nós. Então muito obrigado. Hoje o Rafael ele trabalha numa marca específica, depois ele vai comentar qual que é. A gente vai deixar aqui também o contato. Então, muito obrigado para você. E os nossos outros 2 patrocinadores, eles pertencem à Carol Group. Um é a Carol Cortinas, que eles são especialistas em vestir a casa. Então, eles vestem as janelas com cortinas e persianas, vestem as paredes com papel de parede, vestem o chão com piso vinílico, trabalham com aquelas roupas de camas bem bonitas, mas que você não pode dormir em cima porque é só decorativa, mas que a mulherada adora. Então, exatamente, a gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. A Carol Cortinas atende em Santa Catarina, atende em Florianópolis, Balneário, atende em São Paulo. E o outro irmão deles é a Carol Decor, que o mesmo grupo criou para complementar o mix de produtos. Então a Carol Decor ela é especialista em tapetes. No nosso podcast aqui a gente tem um tapete, nas outras salas também, porque ela dá acústica, ela melhora o conforto. Também são especialistas em quadros, você consegue lá criar o quadro como você achar que deve, com o tamanho, com a foto. Quero fazer ele impresso, quero com vidro, quero em canvas, que é uma espécie de tecido. E móveis soltos, mesa, cadeira, sofá, tanto para a área interna quanto para a área externa, espreguiçadeira. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Decor. Então, os 2 juntos, eles são 2 empresas da Carol Group, que tem mais a Carol Imóveis. A gente agradece muito eles, porque o nosso podcast ele sempre usa salas da Carol Group para que a gente possa passar esse conhecimento. Então, principalmente o nosso patrocinador cultural, que é o Rafael, e as empresas do Grupo Carol. Mas a gente está aqui para falar de conhecimento. A gente falou de canal de vendas. E você até comentou que migrou, que o principal canal de vendas eram as lojas de imóveis planejados e passaram a ser de eletros prêmios. Como que faz para desenvolver um canal de vendas, para potencializar um canal de vendas para esse tipo de produto? Como é que vocês fizeram, Rafael? Na verdade, Éder, nós tivemos que fazer uma pesquisa de mercado, né, e ver a demanda do cliente para estar chegando nessa posição. Então, a gente viu que a dificuldade que o cliente sentia na hora da compra, do fechamento, era perguntas sobre assistência técnica, sobre o pós-vendas, se ele tinha... Porque produtos importados sempre fica aquela dúvida
da demora da peça de reposição, certo, caso quebrasse, né? Então, claro, assim, a gente começou a desenvolver essa plataforma, né, de assistências técnicas pelo Brasil inteiro, porque a gente atende o Brasil inteiro. E também o pós-vendas da empresa. Então, começamos a fazer esse desenvolvimento e a demanda das lojas especializadas também que pediam para nós, né? Porque para colocar o nosso produto lá, a gente tinha que fornecer isso para eles. Entendi. Então, na verdade, nunca foi só chegar, trouxe um forno bonito, um refrigerador, uma cervejeira, tá aqui, vou vender. Não. Quando você chegava com o produto, você já tinha que ter assistência técnica, já tinha que saber que tinha peça de reposição, já tinha que saber que o pós-vendas, se ocorrer algum problema, e acontece, né? Claro, produto eletrônico pode acontecer qualquer momento, o problema. Exato, então você já tinha uma rede. E na loja mesmo, quando você chegava lá, durante o período você era representante comercial, chegava lá o Rafael, como é que você fazia com o proprietário da loja, como é que você fazia com a equipe de vendas, como que era teu foco, Rafael? Então, aí, como eu trabalhei muito tempo nesse mercado, né, de representação comercial, o nosso foco principal era, primeiramente, deixar os consultores da loja informados do que eles iam estar vendendo. Então, a gente focava muito no treinamento. Técnico. No treinamento técnico de produtos, falava das vantagens, né, que o produto tem diferente sobre os outros produtos. E depois disso, a gente foi desenvolvendo várias técnicas de venda dentro das lojas, que foi através de campanhas de vendas, foi através de ajudar mesmo o consultor a vender. E passar segurança para ele estar indicando a nossa marca, porque também a gente tem os concorrentes, né? Ou seja, não eram lojas com uma única marca, né? Não, são multimarcas. Não é uma única marca. Então, você tinha que fazer o trabalho de conscientização do cliente de usar um Eletro Premium e usar a sua marca e não a marca B, C ou D. Isso, então. E aí, isso é o relacionamento, né? Porque é uma constância. Não adianta eu ir lá, abrir o cliente, só vender um showroom e não dar o atendimento para ele. Que acho que isso é o que muito acontece hoje em dia. O diferencial é você dar o segmento no atendimento, né? De você estar atendendo ali o cliente de forma que ele não vai perder um negócio por falta de informação. Eu acho que isso que faz a diferença. Entendi. Então a sua meta como comercial era com que o vendedor, que é a pessoa que está lá na ponta, num ponto de vendas, seja lá numa loja de São Paulo, seja numa loja no sul do Brasil, no norte ou no nordeste, não perdesse uma venda por falta de informação. Sim, porque ele vai ter a opção de indicar várias marcas, porque a loja é multimarcas. Se uma dessas marcas não colocar a informação que ele precisa, ele vai indicar uma outra. E assim, eu sempre tive vantagem nesse quesito, porque eu sempre dei a informação de bate-pronto, entendeu? E eu acho que isso que fez bastante diferença no crescimento do profissional. Do profissional e com os números e com o resultado que você conseguiu. Sim. Parece uma coisa simples, não parece? Parece óbvio. Hoje, para mim, parece simples, mas se eu lembrar de quando eu comecei, claro, eu, às vezes, eu duvido um pouco da onde que eu cheguei, né? Claro. Na verdade, porque foi bastante trabalho, foi muitas viagens, com também certeza. Muitos altos e baixos, mas sempre mantendo... que eu digo, desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Não é simples fazer o trabalho, mas parece uma coisa óbvia, né? Que talvez você fez bem feito, porque às vezes você que quer começar alguma coisa, quer ter uma ideia mirabolante, sabe? O que você fez foi o básico, que é dar conhecimento, dar suporte, atendimento de uma maneira efetiva, que você falou do relacionamento, de você não ia uma vez lá, você procurava fazer como? Durante a época que você trabalhou só em São Paulo, você procurava visitar o cliente como eu visitava o cliente semanalmente. E aí eu também tinha um relacionamento com os vendedores e os donos das lojas, que acabavam sendo até meus amigos pessoais, né? Então, assim, de tanto tempo que a gente trabalhou e visita. Uma hora eles já olhavam assim, pô, lá vem o Rafael. Já vem o Rafael. E mesmo quando eu ouvia não, eu não desistia, porque o campeão do não é o campeão do sim. Entendeu? Quanto mais não você tomar, é que você está tentando... Mais próximo do sim, né? Agora, se eu ficava esperando
alguém me chamar, uma oportunidade de vendas, aí com certeza o meu número não seria o que eu tive hoje. E iria demorar mais. Iria demorar mais, com certeza. Entendi. E o que te inspirou, assim, amanheceu o dia, você pensava assim, o que eu vou fazer hoje? Tu te planejava, tu não te planejava? Como que você fazia isso? Porque isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Porque a gente recebe lá manual, como se planejar. Como é que você fazia na prática? O que você fez na prática? Na verdade, eu fazia já um planejamento semanal das lojas que eu iria visitar, e na última semana, que geralmente também no nosso segmento fechamento é o fechamento, que aí o pessoal foca mais nas vendas, eu tentava evitar de visitar as lojas até para não atrapalhar, claro, né, as negociações, mas estava online para tirar as dúvidas da disposição para conseguir chegar no número, né? Isso que você falou é uma coisa bacana, não só no seu segmento. Eu tenho negócios, Carol Cortinas e Carol Decor. Por que você acredita que a equipe comercial deixa a última semana para virar a maior parte das vendas? Eu acho que criou-se até uma cultura, Éder, porque, na verdade, a gente tenta até antecipar as vendas para não ter que chegar na última semana e às vezes, eu já cheguei a estar na última semana com 25% da minha meta e no último dia eu consegui bater a meta, entendeu? Então, assim, eu acho que se tornou cultural e é difícil mudar um hábito, a gente já pensou, já tentou várias formas de dar um desconto até o dia 15, sei lá, adicional para tentar aumentar a venda, mas sempre acaba que na última semana é a que vende mais. Isso é interessante. Se você fosse falar assim, vamos imaginar que um mês tem 4 semanas, tem 4 semanas de alguma coisa. Você diria que na última semana normalmente vendia o quê? 50% do mês, 40%? Chegou a vender até 60% da sua meta. Né? E não da meta minha pessoal e da meta da empresa, mas a meta de todos. Geral. Da geral da então empresa não inteira. Era uma coisa dos pontos de vendas que você trabalhava. Não, é nível Brasil. É o nível Brasil. É cultural mesmo. É cultural. Nosso do Brasil. Brasileiro deixar para o último momento para pedir um desconto a mais, porque tá fechando a meta e tem que bater a meta. Então... E aí quem tá comprando também sabe muitas vezes que o vendedor tá fechando a meta dele. Já sabe também da oportunidade, então a oportunidade faz com que mude esse aspecto. Interessante. Sim. E você chegou a comentar pelo que eu entendi, suas principais estratégias eram constância, ir sempre, mesmo se tomasse um não estar persistência e também a questão do relacionamento, né? Chegar a virar amigo do dono da loja, dos vendedores, para que eles oferecessem a sua marca e não talvez a marca B, C ou D. E também conhecimento, né? Porque eu estudei muito sobre os produtos. Para eu estar dando essas informações que os consultores pediam para mim, eu tinha que ter na ponta da língua todas as informações. E a gente vende muitos equipamentos. Então a gente vende equipamento para cozinha, para o espaço gourmet, onde tem refrigerador, tem beer center, tem máquina de gelo. E cada empresa tem a sua característica. Claro. Então eu estudava todas as empresas. Por quê? Porque eu sabia qual que era a vantagem da minha. Isso também... Você não... Olha só que legal. Você não estudava somente a que você vendia. Não. Você entendia também dos teus concorrentes. Claro, é porque para eu fornecer melhor o meu equipamento, eu tinha que saber qual que era o ponto deles, não um ponto fraco, mas qual que era a diferença que eu tinha para oferecer o meu. Interessante, porque muitas vezes você falou uma coisa muito legal. Isso já aconteceu comigo e talvez já aconteceu com você que está nos assistindo. A gente tem um negócio chamado soberba, né? Não quero nem saber o que o mercado ou os outros estão fazendo. E você fazia a liçãozinha de casa. Se tivesse um refrigerador, você sabia lá qual que era o refrigerador da marca B, C ou D, como que ele era, como que ele não era. Todas as características, o lançamento, quantos graus que ele chegava. Então isso é bem diferente, né? Pegou essa dica, Lucimar? Peguei, show de bola. Essa dica foi excelente, porque muitas vezes nós olhamos somente
para dentro, né, para nós. E você criou um negócio diferenciado, mais que amplo. É olhar para o mercado e entender e aí poder passar para o consultor, né, para o cliente, as diferenças. E aí a gente já até começou um pouco falando sobre os desafios, né? Porque a pessoa vai comprar um elétrico premium, é um elétrico importado, né? Ela já chegava te perguntando o quê? Como que é o pós-vendas? Qual que é o pós-venda, se tem peça de reposição, assistência técnica e o tempo de demora da entrega do produto. E como é que você via esse processo? Porque isso é algo que gera custo para o empreendedor, para o empresário. Que você trabalhava na empresa de alguém. Como é que você fazia para convencer, digamos, o CEO, o proprietário, o dono da empresa, de que isso é tão importante quanto falar bem do seu produto? Porque eu falar bem do meu produto é uma coisa meio que óbvia, né? Sim. O mercado falar bem é super importante. Mas como é que você fazia para convencer? Porque você já falou, a gente já conversou umas 2 vezes, você falou que isso é muito importante. Como é que você fazia para convencer de que isso é muito, muito, muito importante? Na verdade, através dos questionamentos que as lojas passavam para nós, né? E para eu conseguir colocar aquele produto para venda, a gente teria que estar investindo nessas categorias nessa prestação de serviço. Prestação de serviço. Então, eu passei para os proprietários das empresas que aquilo não era uma despesa, e sim um investimento. Que ele estaria investindo aquilo lá, que ele teria um retorno bem maior e as vendas iriam aumentar consideravelmente, e que foi o que aconteceu, né? O mercado desenvolveu de uma forma... Eu posso falar que quando eu comecei nas empresas, não vou falar o nome de empresa, mas que faturava na faixa de 10 milhões de reais no ano, eu saí de uma empresa onde faturava 200 milhões de reais. Ou seja, estamos falando 20 vezes. 20 vezes de quando eu comecei. Então, assim, o mercado cresceu muito nesse segmento nosso de eletrodomésticos. Perfeito. E essa parte, né, do pós-vendas e da assistência técnica era o que gerava a confiança, a credibilidade para o cliente. Não, gostei, vou comprar, porque se der um problema... Porque ele já gostava do design, gostava a garantia que a gente passava, que é uma garantia maior do que um eletrodoméstico popular, né, convencional. E aí ele queria saber para o fechamento se tivesse algum tipo de problema, quem que ia conseguir solucionar aquilo ali. Eu acho que isso foi a chave foi o ponto certo que aí a gente conseguiu, né? Claro, as empresas já traziam as peças junto com os equipamentos e a gente tinha um depósito onde a gente conseguia atender todos os clientes. Começamos a capacitar as assistências técnicas através de treinamentos que a gente foi fazendo ou na própria empresa ou até mesmo nos lugares que tinham assistência técnicas, e desenvolvemos um grande leque, né, de postos autorizados. Uma rede de atendimento. De atendimento, que aí tinha gente que vinha procurar nós para se credenciar. Primeiro a gente teve que correr atrás, mas depois chegou num ponto de estar vendendo bem, tem uma demanda alta, e aí a gente já ficou mais fácil. Chegava a pessoa lá na cidade, você sabe arrumar a adega da marca X? O cara ia lá, não sei, aí ele, vou procurar a marca X. Sim, porque são produtos bem técnicos, né? Principalmente a parte de refrigeração, que não é qualquer um que pode estar mexendo nisso. Tem cursos especializados para você estar fazendo essa assistência, né? Perfeito. E quando você criou porque você falou que o cliente queria saber se deu um problema para quem eu ligo. Quantas vezes você falou para o vendedor ou para o dono da loja, liga para mim? Não, na verdade eu era o centro das atenções, né? Porque o meu celular, todo mundo ligava para mim no começo. Depois, lógico, foi passando para as áreas responsáveis, mas no começo foi bem complicado. Assim, a gente tinha que falar com muita gente sobre assuntos diferentes. Sobre todos, não era só assunto de venda, né? Então, no começo eu tinha que entregar assistência técnica, troca de peça, até arrumar equipamentos. Eu cheguei a fazer isso junto com algumas pessoas. Então, assim, foi bem árduo mesmo o trabalho. Mas chegou num nível diferenciado. Que aí a gente conseguiu setorizar. Cada um fazer a sua parte. E aí melhorou as vendas, porque aí você foca mais na venda e você deixa cada área
fazer a sua parte. E para isso tem que confiar, né? Porque é aquela história, né? Você tá com um desafio, você tá com um problema. Se você entrar no problema, você até consegue resolver ele. Mas você vai demorar mais e talvez você não vai resolver todo ele. Agora, se você sai do problema, né? Você vê ele de fora. E você pode perder oportunidades porque você está fazendo algo que não é o que você deveria estar fazendo, né? E isso é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas falam assim, eu faço tudo. Eu posso até fazer tudo durante um tempo. Concorda comigo? Eu acho que para iniciar, né? Como a gente fez, teria que começar dessa forma, mas não pode ser sempre. Não pode ser sempre, porque aí senão você não vai crescer. Você precisa ficar especialista e muito bom em alguma coisa, né? Sim, e tem que ser o melhor no que você está fazendo. Eu acho que é isso. Exatamente. Isso é uma coisa que é bem importante, porque muitas vezes você que está nos acompanhando, e eu passei por isso, a gente fica com medo de delegar. A gente acha a gente acha que outras pessoas não vão poder fazer tão bem quanto a gente. E eu vou falar uma coisa para você e depois o Rafael de repente vai falar. Eu imagino que Rafael, você que está nos assistindo, nós vamos conseguir fazer melhor do que a maioria das pessoas pouquíssimas coisas. Sempre vai ter alguém que consegue fazer melhor do que a gente. Com certeza. Aí o importante é a gente saber encontrar essas pessoas para você colocar no lugar certo. Exatamente, orientar elas. Eu sei que você gosta de futebol, eu também gosto, é igual num jogo de futebol. Num jogo de futebol, na verdade, digamos, são 11 pessoas. Sim. Cada uma faz uma função. Não são nem tantas funções assim, mas não dá para você querer colocar o zagueiro de atacante. Ou o meio de lateral. Entendeu? Talvez por alguns minutos ou por meio jogo até funcione, mas na média não vai ser quem vai ter o melhor desempenho, né? Ele não vai se destacar porque não é a posição dele. Não é o que ele faz. Não é o que ele faz de melhor. Exatamente isso. E isso é uma coisa muito importante para você que está começando e às vezes para você que já está e quer crescer. Então eu acho que essa conversa com o Rafa é muito legal para você que está começando, para que você quer crescer. Porque chega um determinado momento você precisa criar braços, você precisa vai ter que delegar. E vão ocorrer problemas, né? Vai. Quando a gente delega, ocorre problemas. Aquele você pensa assim, eu não acredito que eu passei para a pessoa tal fazer isso e ele fez isso. Errado. Ou não fez nada, ou fez errado. Mas isso vai acontecer, é do jogo. Isso é inevitável. É inevitável, isso daí vai acontecer e você vai aprendendo com os erros, né? Para você tentar melhorar o processo, sempre melhorando. E como é que você hoje você tem uma equipe? Isso é bastante importante falar também. O Rafael no começo ele era a pessoa que ia atender na loja. Hoje ele tem a equipe das pessoas. Como é que foi essa transição de passar de ser a pessoa que está lá no ponto de vendas para ser o Rafael hoje que tem a pessoa que está no ponto de vendas? Aí às vezes você pega aquela pessoa que está no ponto de vendas e ela não faz igual a você. Ela não passa lá toda semana, ela não cria o relacionamento. Então, na verdade, para mim, no começo teve um pouco de dificuldade, Éder. Por quê? Porque eu era o representante e fazia esse papel que hoje eu tô como um líder, o gestor. O gestor deles. Então, assim, eu sei o que cada um pode fazer ou o que deixa de fazer. Porque eu já tive nessa posição. Claro. Então, para mim, no começo, eu queria que todos fizessem o que eu fiz para eu chegar naquela posição. Mas a gente também tem que entender que cada um tem a sua forma de trabalhar. Perfeito. Né? E a gente não pode exigir algo de alguém que não vai chegar naquele ponto porque não é a característica dele não é aquela lá, entendeu? Ele pode ter uma característica melhor, de repente num telefonema ou num outro tipo de venda, no WhatsApp. Pela internet, num call ali. Ou num desconto, alguma coisa diferente. Mas aí cada um segue da forma que acha melhor. Eu acho que o mais importante é você chegar no objetivo, né? Porque se a empresa te passa uma meta para você, enfim, para os representantes e para quem tem na área de venda, isso daí é o que vai impactar no crescimento ou não. Para você estar investindo mais em marketing, investindo mais em brindes, investindo mais em pessoas, melhorias na empresa, está te oferecendo plano de saúde, alimentação,
tudo isso depende da gente que é da área de vendas. Eu acho que o coração de uma empresa é a área comercial. Sem dúvida. É onde, se não vender... Se você não vende, não existe nenhuma área. Não vai ter financeiro, não vai ter marketing, não vai ter nada. Não vai ter fábrica, não vai ter fábrica. Então, assim, tudo depende claro. das vendas. E por isso que a gente cobra bastante o pessoal que está nessa área, que escolheu isso, né? Claro. Eu acho que vendas também tem um pouco do dom, mas também tem um pouco de você querer fazer aquilo ali. Técnica. Dá para aprender a vender. De técnica. Você tem que ter técnica, você tem que estudar, né? Você tem que ser objetivo, você tem que ter persistência. Porque se fosse fácil a venda, qualquer coisa que a pessoa quer vender, vou vender uma casa, vou vender um carro, ela venderia facilmente. Não é assim. Isso. Você tem que ter um diferencial para a pessoa ter um interesse daquilo ali. E você falou uma coisa que é bem bacana, né? Cada vez mais há um consenso entre os especialistas, as pessoas que têm alta performance, que vendas é técnica. Sim. E conhecimento. Você falou uma coisa que é muito importante. Eu estudava a fundo os meus produtos, eu sabia todas as características deles e ainda sabia dos do concorrente. Isso. Até porque é só você se colocar na posição do cliente que está te perguntando. Se você chegar numa loja ou num interesse de algum produto, claro, e você perguntar algo para quem está te atendendo e ele falar que não sabe, hoje em dia, com as informações que você tem hoje, você tem um celular na mão que você consegue pegar. Aí você pergunta qualquer pro tipo Google de informação, ou para a inteligência artificial do nosso amigo Marcos. Inteligência artificial, e aí você vai... A pessoa que não conseguiu responder aquela lá, ele vai perder. Tá fora. Aquela tipo assim, até que temperatura que essa cervejeira chega? Não sei. Ou passar informações que a pessoa não sabe também. Por exemplo, aqui tá mais caro por causa de um imposto que na outra região não tem. E isso depois vai ver que não é verdade. Não é verdade. Então, assim, eu acho que é interessante a pessoa, se não souber o que está falando, é melhor não falar e levar para um outro lado. Vou pesquisar, vou verificar. Agora, falar algo que não é verídico também é ruim. Hoje em dia, e tem muito isso. Descobre muito, muito fácil. Aquele negócio do vendedor que conta a historinha lá, não existe mais. Não fala mais. Eu acho que o vendedor tem que ser honesto, né? Primeiramente, para uma venda ser sadia, você tem que fazer uma entrevista e ver qual que é a necessidade do cliente. Não adianta você querer empurrar uma coisa porque você tem que vender aquilo ali. Eu acho que se você for honesto com o cliente, ele pode comprar algo que você queria vender mais para ele naquele momento. Mas você pode ter certeza que você vai pegar a confiança dele e quando ele precisar, ele vai te procurar. E vai falar bem para os amigos dele. Olha, o cara lá, ele não me empurrou o que era com valor maior ou, sei lá, o que estava encalhado. Ele me orientou para eu comprar o que eu queria, o melhor. Uma venda consultiva. Consultiva, isso aí. E como é que você vê as oportunidades na área comercial? Porque vamos fazer uma análise. Você trabalhava num banco. Um banco é um mercado altamente consolidado. Desde muito, os bancos eles foram mudando ao longo dos anos. Eu sou economista, mas há muitos anos já existe banco, sistema bancário, certo? Aí você mudou para trabalhar na área comercial de eletros premium. Sim. Que não era algo muito comum. O que você viu lá? Que tipo de oportunidade que você viu? O que te move? E como é que você vê hoje as oportunidades que muitas vezes as pessoas elas não vão para a área comercial, por incrível que pareça, porque elas têm medo, elas querem ter o garantido, elas querem ter o fixo. Hoje, eu ainda fiz, depois eu quero a tua opinião, comentando com uma pessoa que trabalha com a gente, eu fiz o seguinte comentário. Se você trabalha num emprego convencional, que é sensacional, show de bola, tá tudo certo, você é CLT, você recebe um valor X, você teve um aumento lá, você teve um gasto inesperado. No outro mês você vai receber mais? Não, não vai. Você vai ter que cortar alguma coisa para repor. Mas no comercial, na qual você participa, e eu também sou da área comercial, o que a gente consegue fazer no outro mês, Rafael? Vender mais. O céu é o limite. Vender mais e aquele imprevisto que ocorreu. Você já vai cobrir e até superar. É possível fazer isso. Mas é certo que vai conseguir fazer isso? Não é. Também não é certo. Não é garantido. Não é garantido, mas é possível. É bem possível. E como é que você vê as oportunidades na área comercial? Na verdade, hoje, na área comercial, como você citou lá que eu estava no banco e fui para esse segmento, né?
E eu estava no banco fazia mais ou menos uns 4 anos e eu trabalhava dentro de agência. Eu trabalhava numa agência e aquilo foi... eu atendia muitos clientes e via que tinha várias oportunidades se você trabalhasse na área comercial, mas na área externa, que sempre foi o que eu quis fazer, né? Trabalhar na área externa, visitando os clientes, relacionamento. E teve um cliente que via... que eu conversava com ele muito. E viu o potencial o cliente em do você, banco potencial e ele me apresentou para essa empresa, né, que eu falei no começo, que Perfeito, é a Falmec, e falou que eu iria vender coifa, e na época eu não sabia nem o que era coifa. O que é coifa? Eu pensei que era coifa de carro, daquela peça do carro. E na época eram só coifas? Era só coifas, na verdade, quando começou lá na Falmec. E eu pensei que era coifa de carro, eu não sabia. Mas você tinha uma solução completa para o cheiro e para a fumaça. Olha isso, e aí eu fui fazer essa entrevista e gostei da proposta e foi daí que eu comecei, né? Que aí eu vi essa oportunidade. Claro, as mudanças, depois eu passei uns 4 ou 5 anos nesse desenvolvimento de lojas especializadas. Foi o que eu te falei, em 2010 que começou mesmo a vender mais, né? E abrir essas lojas especializadas. E aí abriu muitas lojas que aí para nós deslanchou. Então, assim, aí eu não consegui mais voltar para o CLT, né? Não consegui voltar mais para aquele garantido, porque... Quando você destravou a mente, né? Você viu... Me destravou, porque ali dependia só de mim. Claro. E como é que foi as tuas sensações, assim? Não vamos falar em valores, mas, assim, quando você recebeu aqueles valores que você pensava assim, poxa... Nem eu acredito. Ou você pensava, nossa, isso deu, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5... Eu não vou nem falar um pouco, até para não estender da minha vida, porque o meu pai faleceu, eu tinha 14 anos e eu tive que trabalhar desde essa idade. E eu trabalhei até como cobrador de ônibus. Então, quando eu recebi um salário, que eu não vou falar o valor, mas assim, eu não acreditava. E eu falei, cara, acho que é isso que eu quero e aí eu trabalhava mais ainda, né? Isso é o comercial, ou seja, isso era uma motivação, era um ânimo para crescer. Para mais, porque você tem também a fase da acomodação. Claro. Porque você chegar no auge é complicado, mas para você cair é muito fácil, é muito rápido. Então, para você manter aquele nível, para você manter, não é tão fácil também. Por isso que você tem que ter a persistência, você tem que ter... a disciplina, né? Então, de fazer todo dia. De fazer tudo aquilo lá todo dia. Porque às vezes você entra na zona de conforto. Eu ganhei aquele valor, agora dá para ficar 4, 5 meses ali tranquilo. E você sabe que o pessoal brinca muito Muita gente faz isso hoje em dia. O pessoal brinca muito com corretores de imóveis. Um dos nossos negócios, ele é ligado a isso, ao litoral aqui de Santa Catarina. Tipo, o cara vendeu um imóvel, ganhou uma grana bacana, agora eu vou ficar 2 meses na praia. Então, como você morava em São Paulo, também não... Você sempre morou, né? Paulistano. Sim. Não tinha opção da praia. Não tinha praia, mas ali para mim... Opção de lazer é o que não falta em São Paulo. Mas assim, né? como trabalha com vendas e metas... Sim. Na verdade, no dia 31, quando já chegava meia-noite, eu já virava a chave e já estava pensando no outro mês. Começar do zero. Eu não deixava, vou ficar mais 2 semanas aqui tranquilo e tal. Eu tive até gestores que deixavam a gente à vontade, né? Até porque a gente era representante, não é funcionário da empresa. Sim. Mas eu acho que quando também você assume uma responsabilidade dentro da empresa... Aquele número que você faz, eles também contam com aquilo. Então, de repente, eu já cheguei a representar 15% da venda da empresa. De 20 representantes. Certo. Então, assim, se eu não fizesse aquele número, com certeza a empresa ia dar um impacto muito grande. Então, eu tinha a minha responsabilidade também. Eu acho que por isso que eu nunca deixei de ficar sintonizado, né? E deixar... pegar uma viagem ou pegar umas férias porque eu vendi bem no mês e ganhei o outro eu X tô e deixar tranquilo. Eu acho que foi por isso, Éder. Certo. E vamos falar um pouco agora sobre o atendimento na ponta lá. Como é que você acha que precisa ser o atendimento do vendedor mesmo? Que é o que você não... Você é vendedor, mas você não vendia na ponta. Mas o que você acha que são as coisas que, na hora, o vendedor tá aqui, o cliente quer usar isso. O que você acha que são as coisas importantes para ele? Eu acho que a gente já falou um pouco aqui, né? Exatamente. Que é você saber dos produtos, né? Saber do que você está vendendo e também entender que aquele produto, por mais que você ache que ele é muito caro, ele não é
para você. Você tem que entender que aquele produto você está pegando uma demanda de uma classe de clientes que vai estar adquirindo aquilo. Então você tem que acreditar e saber o posicionamento da venda, né? Que é para aquele tipo de cliente, aquilo é um valor normal. Normal. Tanto que, vou até contar uma história também, na época tinha um vendedor lá na empresa, né? E aí tinha um gestor, ele falou, pô, mas esse refrigerador custa 30 mil reais, né? Como que eu vou vender esse refrigerador e tal? E aí o gestor chegou para ele e falou, então, mas esse cliente que está comprando esse refrigerador de 30 mil reais, ele já tem 3 casas, ele já tem 4 carros. Então, assim, para ele seria mais um objeto. Às vezes, para você, pode ser muita coisa, mas para quem está adquirindo aquilo, é como fosse um refrigerador de R$1.000, por exemplo. Ou para uma pessoa normal, padrão, na média. O que muda são só os valores. Com certeza. O equipamento é igual. Entendeu? E lógico, o que muda é a exclusividade. Claro, a exclusividade, a estética, eu entendi. É isso aí. Mas ele faz a mesma função, que é refrigerar. Vai fazer a mesma função, é igual o carro. Eu posso ter um carro de R$1 milhão e um carro de 40 mil reais. Que ele eu vou te levar para o mesmo lugar. Exatamente, de formas diferentes. De formas diferentes. Com outro design, experiências diferentes. Exatamente, experiências diferentes. Agora. Experiências diferentes. E uma outra coisa que é bem legal da gente falar é tipo assim, o desenvolvimento. Você começou só com uma coifa. Então, e aí foi criando um mix de produtos que hoje atende a toda essa área de elétricos prêmios. A maioria das marcas, elas atendem toda a cozinha e a parte gourmet, a parte escritórios, de bar, escritórios, de barcos, enfim, né? Que a gente também tá pegando essa área de barcos. Aí, inclusive está tendo o Boat Show agora em São Paulo. A gente colocou em alguns iates lá também. Perfeito. O barbecue, né? Que é um produto que a gente tem, que é uma churrasqueira. Certo. Então, a gente está pegando vários segmentos, né? Então, assim, são produtos que o desenvolvimento foi conforme a necessidade. E a gente foi fazendo o mix, porque às vezes você vendia coifa, mas aí o cliente falou, pô, mas não tem o forno da mesma marca, não tem a lava-louças da mesma marca, não tem o cooktop da mesma marca. E a gente foi vendo a necessidade, por isso que foi criando o mix. E aí o mix foi desenvolvido e criando linhas, que também são produtos que são parecidos, para você ficar com uma cozinha compacta, completa, né, com design diferenciado. Entendi. Então, na verdade, a necessidade, o pedido do cliente que foi incorporando. Vendia a coifa, aí ele queria o cooktop, aí ele queria a coifa, o cooktop, o forno, micro-ondas, daqui a pouco queria o refrigerador. Isso. Às vezes, assim, a luz do forno era azul e do micro-ondas era verde. Entendi. Entendeu? Porque não tinha muito, assim, essa parte de esteticamente. Colocava lá os eletrodomésticos e ia fazendo o segmento. Depois que a gente foi ajustando isso, e aí foi ficando... Hoje é perfeito, né, na verdade, assim. E isso é uma coisa bem legal, que essa dor que você falou, que era da estética, eu acho que ela foi muito ajudada pela questão de participar, que a gente comentava, como que era a questão de participar de feiras, de mostras de decoração, tipo Casa Cor, trabalhar com arquitetos profissionais, que eles são muito criteriosos, né? E entendem muito dessa combinação, né? Fazer com que fique mais harmonioso, né? Na verdade, a gente foi adquirindo essa experiência com as feiras internacionais. Inclusive, eu tive a oportunidade, desde 2010, para ir numa feira que chama Easy Salone di Mobili, que é na Eurocutina, na Itália. Então, lá é o berço do design, né, na verdade. Certo. Então, a gente começou a pegar muito de lá e trazer para a gente aqui no Brasil. Então, assim, hoje a gente não perde nada. Tudo que tem lá na feira a gente traz das tecnologias, das tendências, e todo ano a gente está participando lá. Então, acho que muito disso também foi por causa dessas feiras que teve. E aí também, através das feiras que a gente começou a fazer aqui no Brasil, que teve a Kitchen Bath, né, que era uma feira bem tradicional lá de São Paulo também, a Revestir, que é uma feira importantíssima do nosso segmento, que nessa empresa que eu estou trabalhando agora, que é a Criser, a gente participou a primeira vez o ano passado e para nós foi sensacional, foi bem marcante assim. Já vamos participar também do ano que vem, trazendo vários lançamentos, né? Então acho que é isso que é importante, é o que o cliente quer ver, o que o arquiteto quer, ele quer uma solução
de uma cozinha completa para o cliente, né? Então é o que a gente está trazendo e foi o que a gente aprendeu durante todos esses anos. Então vocês pegam a inspiração da Europa, na feira de Milão, trazem para o Brasil e colocam nas feiras do Brasil. Você usou o nome Kitchen, alguma coisa que eu não lembro. Kitchen Bath. Isso, revestir e também casa-cor. Casa-cor, né? Que daí já está ambientado, né? A gente está participando de todas as mostras de decoração que tem pelo Brasil, né? A casa-cor também já nesse segmento nosso é muito importante, porque ele também mostra as tendências e os projetos dos arquitetos. Então a gente participa realmente com eles também. Funcionais, né? Funcionando, são produtos funcionais, né? E aí o cliente já vê como... Porque muitas vezes no showroom, ele tá um em cima do ele outro, coloca de uma forma, né, que o cliente não está vendo na casa dele. Então, por isso que é muito importante ter essas mostras, né? E como que é? Qual que é a importância dos profissionais da área de arquitetura, da área de design de interiores, que são os especificadores, vamos assim dizer, que são as pessoas que têm o projeto e colocam os produtos. Como é que você vê a importância desses profissionais no crescimento e no desenvolvimento da parte de Electrospray? Eu acho que a importância foi fundamental, primordial, porque assim, se não fosse eles, eu acho que dificilmente você estaria conseguiria... luz azul e a verde ainda. Luz azul e luz verde, e o cliente ter coragem de pagar um valor alto num equipamento, um investimento desse. No meu começo, o cara falou, não, mas o preço de um refrigerador é o preço de um carro. Eu prefiro comprar um carro do que comprar um refrigerador. Então, ele não via o benefício. E os arquitetos, né, os profissionais de indicação, eles ajudaram muito nesse processo. Eu acho que devido a eles que a gente também chegou nesse auge, né? Isso, e como que você fazia? Porque, vamos lá, você sempre trabalhou na parte da indústria, na parte da importadora. Sim. Você tinha que conciliar isso com a loja, com o vendedor e com o profissional especificador. Como é que você fazia para que essa engrenagem que... Já estamos falando ali, se eu contei certo ou errado, 4 ou 5 stakeholders, né? O importador ou a fábrica, o representante ou comercial, a loja, o vendedor da loja e o profissional de especificação. 5 stakeholders. Como é que faz para criar essa engrenagem? Éder, na verdade, como que nós começamos a fazer isso para chamar os arquitetos para conhecer nossos produtos? A gente começou a colocar em lojas especializadas e daquelas lojas a gente fazia eventos onde a gente apresentava a nossa marca. E aí sim, fazia uma palestra falando do produto, o que poderia oferecer, quais eram as tendências, que aqueles produtos, onde eles atendiam, né, os países que eles atendiam. E aquilo lá também chamou a atenção dos arquitetos, porque para eles seria mais fácil eles estarem montando uma cozinha e colocando os nossos produtos. Ficar mais bonito, né? Porque ficar mais bonito, mais harmonioso, do que ele ter só uma opção de um produto de commodity, né? Certo. Então, assim, eles adoraram também. Isso daí uniu o útil ao agradável, quero dizer. E a gente chegou num ponto que os arquitetos também levavam para a feira de Milão e eles viam as tendências que tinham lá. E aí você chegava com aquela tendência e trazia para o Brasil... Então, estamos no mesmo patamar, né? A gente está no mesmo patamar e podemos oferecer para os clientes que gostam de cozinhar. Design, né? Claro. A gente também tem um público, a gente faz algumas pesquisas de mercado e tal, e o público masculino é o público que mais compra nosso equipamento. Os equipamentos exclusivos. Por quê? Porque ele quer aprender uma culinária, ele quer fazer algo diferente. Entendeu? E assim, a gente é até um pouco... Porque geralmente a mulher e o homem que cozinha, mas você está trazendo seus amigos para casa e o homem também começou a querer aprender isso daí, né? Através de vinho, de fazer uma comida. Isso, combinação, é verdade. Viramos os Masterchefs. Masterchefs, isso aí. Então ficou bacana também. Então nessa escolha ali dos Electrospray, o homem muitas vezes ele é um dos decisores principais. Eles são, sim, os homens também, as mulheres também, claro, mas os homens também no quesito de cozinhar, de querer aprender a cozinhar.
Bacana, eu acho que foi também bacana. algo diferenciado que ajudou nós também Se você nesse for, processo. sim, se você for observar a nossa conversa, a gente está trazendo uma sequência lógica, né, de fatos reais, de como que um setor que não era tão conhecido e não era grande no Brasil, né? Porque o Rafael, ele trabalhou ele é paulistano, São Paulo, né? Por que eu vou contextualizar isso? Porque a gente sabe que São Paulo normalmente é o primeiro lugar no Brasil onde chegam as coisas, as inovações, e isso é quase que inegável, entendeu? Não é 100% das coisas, mas a maior parte delas. Então, você já estava também numa localização geográfica privilegiada também, que é do início, você participou desse processo. Porque muitas vezes, você que está nos acompanhando, você tem uma ideia bacana, um produto legal, que talvez as pessoas não usam. Isso não quer dizer que você não consiga gerar uma estratégia e fazer com que isso também vá ser usado, né? Porque lá quando você começou, sinceramente, você acreditava que ia ter essa quantidade de elétricos premium? É difícil, né? Porque era só coifa, né? Na verdade, eu não acreditava por causa dessa dificuldade de a gente conseguir passar a mensagem para o cliente estar adquirindo aquilo. Claro. Entendeu? Porque era um valor alto. São valores altos. Certo. Você comparando um produto com o outro. Certo. Então, era difícil. Mas, conforme foi passando também, teve muitos aventureiros, Éder, nesse meio do caminho. Claro. Então, como o pessoal começou a ver que estava dando certo, muitas empresas começaram a importar e trazer elétricos também. Só que aí começou a dar problema. Por quê? Porque não tinha assistência técnica, porque não tinha garantia, que a gente falou no começo, que isso daí é muito importante. Isso daí começou a meio que... Não que queimar, mas começou o pessoal a desconfiar um pouco dos produtos. E foi aí que também algo que ajudou bastante a gente foi quando o Inmetro exigiu a certificação de produtos. Então aquilo qualificou muito o mercado. Não era mais só importar e vender. Não era só mais importar. Tinha que ter o registro. Tem que ter o registro do Inmetro. Então são produtos, hoje os produtos que são vendidos das marcas tem que ter qualidade. Eles são todos aprovados pelo Inmetro. Ou seja, você não consegue simplesmente importar um produto e colocar ele à venda. Você precisa passar pelos testes. Senão não entra nem na importação, você não consegue retirar o container. Então tem que estar certificado. Perfeito. Tá? Vamos lá. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer sempre no final para valorizar você que nos acompanhou e entendeu todo esse processo. Se você fosse dar dicas para pessoas que, de repente, trabalham na área de elétrico premium ou que têm vontade de desenvolver um outro tipo de produto, seja para a linha premium ou não para a linha premium, o que você acha que é mais importante? Éder, eu acho que o mais importante é você, primeiramente, estudar o mercado onde você quer entrar. Né? Certo. Em regiões que não... Eu vou falar um pouco do eletrodoméstico. Tá? Como eu viajo pelo Brasil inteiro, eu vejo que tem várias regiões que tem um grande potencial, mas que ainda não tem nenhuma loja lá especializada para atender aquele público. Né? Então, assim, eu acho que a oportunidade primeiro é você estudar o mercado, estudar onde você quer abrir. E depois, com os parceiros da região, pegar um pouco de exemplo do que ele pode estar vendendo de parceria, né? Em lojas de planejado, ver os arquitetos, desenvolver um pouco mais essa área. Né? Eu acho que, Éder, com a união de tudo isso daí que eu passei para você, com certeza você vai ter sucesso no desenvolvimento do que você vai estar abrindo. Do produto. E é legal que você usou um exemplo do Eletro Premium, né? Então você falou, isso é uma coisa importante para você prestar atenção. Ele, de certa forma, criou um ecossistema. Isso. Como fala nosso amigo João Kepler. Por quê? Porque cidades que têm potencial e às vezes não são explorados, certo? Você falou em depois que tem uma loja especializada para atender, criar as parcerias com coisas, produtos que têm conexão, por exemplo, móvel planejado, vende normalmente uma cozinha, então lá vão elétricos e com os profissionais que especificam o produto. E vejam que isso você pode fazer em qualquer área. Qualquer área que você for pensar, você vai conseguir entender quem são os locais e com quem o teu produto ele conversa, né? Porque uma coisa interessante, às vezes a gente começa um negócio e só sai
e não para pensar, né? Só coloca o dinheiro na frente, mas não foi estudado não tem uma aquilo. Estratégia, né? E vai só, igual franquias também, Exatamente, que muitas vezes a pessoa fala que você vai ganhar aquele dinheiro, mas... Não tem a estratégia, ou não implementa, né? Isso. E acho que essas dicas foram ótimas. Bom, como eu sempre falo, né? E a gente falou antes, a conversa aqui ela é muito rápida. Já passou aqui 1 hora, tenho certeza que se você nos acompanhou, você pegar aqui do início ao fim, você vai ver que tem toda uma cronologia em Business Plan, que você consegue anotar os pontos principais e aperfeiçoar o seu, que a gente deu várias dicas e insights, ou criar para quem está começando. Então eu quero agradecer muito a tua presença, Rafael, por esse tempo. A gente sabe que o tempo é alguma coisa muito importante e deixar aqui aberto se você quiser falar mais algo aí para a nossa audiência. Eu que agradeço, Éder. Obrigado pelo convite. Para mim é uma experiência também estar participando aqui do podcast com você. E mandar um abraço para todos, né? E que seja válido o nosso podcast aqui de dicas sobre... E conhecimento. Tenho certeza que com certeza isso vai ajudar pessoas a mudarem a realidade delas. Com certeza, isso que é o mais importante aqui. Então tá, muito obrigado. Obrigado, Éder. Até mais.